Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Igor de Geografia. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, a primeira Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um período de grandes transformações, ou seja, nas formas de produzir, na divisão das tarefas, das novas tecnologias, nas transformações do espaço geográfico, ou seja, nos impactos ambientais, o aumento do espaço urbano e na divisão de classe e entre outras. Antes da gente falar propriamente da Revolução Industrial, vamos falar das formas de produção. As formas de produção, elas vão se dividir em três fases. Uma era o artesanato, outra a maquinofatura e a terceira a maquinofatura. Como que ocorria o artesanato? O artesanato ocorria através do artesão. O artesão, ele, para produzir, um exemplo, um sapato, ele participava de todo o processo. Ele participava da modelagem, da costura do sapato, da colagem do solo do sapato. O artesão, ele era dono das ferramentas, dono dos meios de produção. Ele trabalhava em casa, em sua oficina. Já a manufatura ocorre através do período das grandes navegações, onde o aumento pelos produtos europeus cresceram, o que fez os comerciantes pedir para produzir mais. Então, reuniram vários artesãos numa oficina para produzir mais. E o terceiro é a maquinofatura, que já vem com as fábricas, com a máquina a vapor que vai produzir muito mais. Agora, quando que ocorre a Revolução Industrial, ou seja, a primeira Revolução Industrial? A primeira Revolução Industrial vai ocorrer no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. Mas por que na Inglaterra? Por vários motivos. Um desses motivos aí vamos estar o acúmulo de capitais, até porque lá a sua exploração nas colônias. O país possuía grandes reservas de recursos naturais, como o ferro e o carvão mineral. Outro fator também vai ser a lei de cercamentos, o que fez expulsar muitos camponeses do campo para a cidade. Outro fator também, que a Inglaterra era o maior exportador de tecidos do mundo. E a Inglaterra tinha muita mão de obra barata e a burguesia industrial era muito rica. Esses são os motivos para a Inglaterra ser a pioneira. Agora, quais são as novas tecnologias da época? Vai estar relacionada aí às máquinas a vapor e os transportes, o barco a vapor. E como que ocorre a divisão nas fábricas? A gente vai ter dois personagens aí. Um que vai ser o empresário, o capitalista, que vai ser o dono do capital, o dono dos meios de produção, como a matéria-prima. E a gente vai ter aí os operários, que a gente vai chamar de proletários ou assalariados. Estes vão vender sua força de trabalho em troca de um salário. Agora, como que era a vida do operário? Não era muito fácil, não. Vamos começar primeiro aí pelo salário. Os salários eram baixos, o que obrigavam a ter vários filhos para aumentar o rendimento salarial. Outra, participava apenas de uma fase na produção. As suas condições de trabalho não eram muito fáceis. A sua jornada de trabalho era em média de 14 a 18 horas.
e 2 pausas controladas rigorosamente. Os seus horários eram impostos por meio de multas e ameaças. As crianças, a partir dos 6 anos, eram surradas por qualquer tipo de brincadeira, ou se chegasse atrasado, ou se errasse na forma de produção. As mulheres e as crianças recebiam mais da metade do salário que recebiam. Por isso, eram a mão de obra preferida dos patrões. E como que fica o meio urbano? O meio urbano cresceu de forma em relação à sua população e em relação à sua dimensão territorial. Um exemplo disso daí vai ser o surgimento dos bairros operários, que vai se formar em volta às fábricas e ainda em mais condições de vida. Para você ter uma ideia, a população de Londres triplicou. E, por último, aí a gente vai ter na sociedade uma divisão de classes. A divisão dos burgueses, os grandes industriais, e a gente vai ter a classe dos operários, que vai ter menores condições de vida. A Revolução Industrial, galera, ela vai se dividir aí em primeira Revolução Industrial, em segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. É isso aí, galera. Essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa sua mensagem. Um grande abraço do professor Igor.